E o Macione Pego já tem uma opinião diferente. Fala que como o futebol tá fraco, sou cruzeirense apaixonado, mas vocês terem Matheus Pereira como craque é o fim do futebol. Alguém ia comentar? Não é o fim do futebol. Mas assim, o Matheus Pereira é um jogador diferente, né? Eu respeito a opinião dos cruzeirenses, igual o Mike falou aqui. Teve essa arranhada aí, né, no disco aí, em relação ao Matheus no início do ano e algumas coisas que aconteceram. Mas assim, o campo fala, né? A partir do momento que o time começa a engrenar, aí a gente começa a ver o Matheus sendo potencializado, participou de 3 gols. Então assim, se o Matheus tiver atuação igual ele teve todo o jogo ali, ô Macione, você vai ficar alegrinho com ele também. E craque é uma denominação, é uma coisa de opinião também, né? Tipo assim, vai muito de como você enxerga futebol. Tem gente que enxerga de uma forma, tem gente que enxerga de outra. Tem gente que acha que o goleiro não é craque, tem gente que acha que o zagueiro não é craque, tem gente que acha que o craque é o cara técnico. É uma forma de falar, né? A gente não... Pelo menos quando a gente fala assim, craque, eu não estou colocando na mesma prateleira, por exemplo, do Alex, que jogou aqui em 2003, ou... Do Messi, né? Igual ele mesmo falou aqui, do Ronaldinho Gaúcho, que ele falou aqui, né? O Tony Kroos da vida. Não tô colocando nessa prateleira, né? É uma maneira de falar que é um bom jogador, né? A gente... naturalmente a gente fala, é craque, é um cara diferente. Eu acho que a gente pensa muito, aí olhando pro contexto atual, que o Matheus Pereira, dentro do futebol brasileiro, é um cara de primeira prateleira. Ele tá na primeira prateleira da posição dele. Né? Ele tá acima dele ali nas notas, só o Arrascaeta. Pois é, em termos de futebol, também. Também. Né? Mas é o Arrascaeta, né? E é engraçado, porque eu vejo muita gente, assim, o Matheus ele foi um cara que foi procurado por Palmeiras e Flamengo, né, esse ano, que são os melhores times do Brasil aí, com um projeto mais sólido há mais tempo. E aí, tipo assim, eu vejo muita gente tratando outros jogadores, por exemplo, eu vejo muito cruzeirense falando que o Matheus Pereira é isso e aquilo e valoriza o Veiga, que hoje é reserva no Palmeiras. Então, assim, eu acho que craque, assim, o cara não achar craque, eu acho que é de boa, sabe? Tipo, E como vocês falaram, tem prateleiras e prateleiras, né? Se chega um cara aqui que é acima, aí você coloca um pouco acima também. Por exemplo, tem gente que acha o Gabigol craque, né? Por causa que... E ele, assim, eu respeito totalmente. O cara tem gol em 3 finais de Libertadores. Então, assim... Só que tem gente que não acha ele craque porque, tecnicamente, ele não é dos atacantes mais completos que a gente já viu. E, além disso, E se a gente for comparar também o Gabigol com os outros atacantes que o Brasil já teve, com o Ronaldo Fenômeno, com outros, até tipo assim, com o Fred, com o Luiz Fabiano, que foram bons centroavantes aqui em nível Brasil. Então, assim, eu acho que o que importa mais é o cara estar entregando em campo, né? Então, assim, se o Matheus Pereira ajudar o time com gol, com assistência, ou jogando bem e fazendo o time rodar, eu acho que... Eu não preciso que ele seja craque, sabe? Que tenha essa pecha de craque. Eu acho que ele também não, né? Eu acho que vai uma coisa assim. E aí o Macione até fala, hoje o Matheus Pereira é o Bruxo, o Eduardo é o Zanetti, o Lucas Silva é o Tony Kroos, pelo amor de Deus. Mas aí, cara, tipo assim, é difícil, porque a gente... O Cruzeiro venceu de 4-0 ontem, aí ganhou do Flamengo. Aí vai falar assim, vamos ficar criticando os caras. Os caras jogaram bem, então, assim, tem que valorizar, jogou bem. Ninguém falou que o Eduardo é o Tony Kroos, mas o Eduardo fez uma boa partida ontem, né? Isso não vai se apagar. É apenas uma denominação diferente, né? E quando a gente criticou o Eduardo que ele não tava jogando bem, e agora tem que elogiar que ele tá jogando bem, pô. Então, mas o próprio Matheus Pereira, né? Durante um bom tempo a gente falou que o Matheus Pereira estava abaixo daquilo que a gente já viu dele com a camisa do Cruzeiro. Mas você tocou num ponto legal, Mike, sobre gols e assistências. Eu concordo que o Matheus vinha jogando bem, mesmo sem participar diretamente de gol. Mas para ele, como camisa 10, como articulador que joga mais próximo ao gol, é muito importante participar diretamente de gol. E como um jogador caro também. Exato. Né? Assim, porque isso a gente tem que pesar também, né? O cara que ele ganha um salário maior e tudo mais, ele tem que entregar mais. Igual o Gabigol também. É um cara que, assim, por mais que a gente tá de bem com ele, que ele foi importante, na minha opinião, tá devendo pelo que a gente espera dele, né? É um cara que ele não tá aqui para ser reserva. Né? Ele tá sendo reserva por merecimento, porque o Caio Jorge tá bem, porque o Matheus tá melhor que ele, mas é um cara que, assim, a tendência, assim, na verdade, a expectativa é que ele seja titular, né? Mas eu acho isso, eu acho assim, a galera também muitas vezes se prende a
a coisas pequenas, sabe? Tipo assim, eu não gosto de fulano, não gosto de cicrano. Assim, eu acho melhor aproveitar o momento do time, que tá jogando bem. Tipo assim, o Matheus Pereira ontem fez 2 gols e deu uma assistência. Tipo, eu acho que a discussão não tem que ser se ele é craque ou não, se ele é perninho ou não, se ele é chicletinho ou não. O cara fez 2 gols e assistência, fez um bom jogo e segue o baile, né? Vamos ser felizes, tá ligado? É isso. O torcedor cruzeirense tem que aprender a desfrutar das vitórias, né? Dos bons momentos. Claro que quem não conseguir isso, eu respeito, mas a gente viveu muita coisa pesada nos últimos tempos, né? E aí, dentro de um Brasileirão, de uma primeira divisão, ver o Cruzeiro fazendo a campanha que tá fazendo, conseguindo boas vitórias. Poxa, há alguns meses a gente tava cansado de falar que o último grande jogo do Cruzeiro tinha sido contra o Botafogo lá no Rio. Verdade. Agora a gente já pode falar do grande jogo do Cruzeiro contra o Bahia, contra o Flamengo, contra o Sport. É um Cruzeiro que, além de estar vencendo, além de estar se estabelecendo na parte de cima, ele está conseguindo acumular grandes jogos que, assim, fazem a gente ter mais expectativa. E é importante o cruzeirense desfrutar disso, sabe? Porque não é algo fácil de se construir no futebol brasileiro, mas aos poucos, muito por conta do Leonardo Jardim, o Cruzeiro tá construindo uma trajetória muito, mas muito bacana dentro do Brasileirão. E tem uma coisa também que a galera sempre elogia o futebol brasileiro porque a gente faz muito craque, né? Mas eu acho que uma coisa importante do Brasil também é que a gente faz muitos bons jogadores ou ótimos jogadores de nível médio, digamos assim. Na verdade, assim, o nosso nível médio ele é mais alto que o nível médio da maioria das outras ligas, dos outros países, né? Porque, igual, por exemplo, eu vou citar um jogador aqui que, na minha visão, na minha concepção de craque, não é craque, mas que foi um baita de um jogador, que foi muito vitorioso e foi muito decisivo, que é o Borges, por exemplo, né? É um cara que, assim, nunca foi de seleção brasileira, nunca foi nem cogitado para a seleção brasileira, foi um cara meio nômade, né? Jogou em vários times, mas é um cara que sempre fez gol, que nunca deixou a desejar em time nenhum e que, ao meu ver, assim, nunca foi pintado como um craque ou algo do tipo, mas que, assim, eu acho que ninguém, hoje em dia, se tivesse o Borges de 28 anos aqui, qualquer time do Brasil ia querer ter, né? O Borges era muito matador, né? Um cara também que eu vejo muita gente considerando craque, eu não acho, na minha concepção de craque, mas que eu queria no meu time toda hora, que é o Pedro do Flamengo. Eu acho. Eu sei que tem muita gente que acha craque. Muita gente acha. A nível de futebol sul-americano eu também acho. Eu não acho ele gênio. Tipo assim, um gênio pra mim é um Neymar, é um Ronaldinho, igual citaram aqui. Uma Miniamal. Então, mas aí o cara, ele falou. Ele falou isso, né? Tipo assim, o Matheus Pereira é o R10. Então, tipo assim, não mas também é um bom jogador. O Pedro não é o R9, mas também é um jogador que eu queria toda hora no meu time. Esses gênios que a gente tá falando precisa dos bons jogadores. Porque, assim, o Neymar sozinho não vai ganhar um campeonato. Ele precisa de um cara operário ali, um bom jogador para poder dar um passe para ele, para quebrar uma linha, para receber um passe dele. Igual, por exemplo, se a gente tá falando muito aqui do Caio Jorge, é porque o Gabigol deu assistência. O Caio Jorge já pagou, foi mais de 4 mil de pizza aí por assistência, viu? E vai pagar então, mais assim, agora pro Matheus. Tem que pagar pro Matheus. E ele tá também na panduragem danada, né? Tá. Porque ele fica arrumando desculpa para não pagar os caras. Ô, Caio Jorge, tá duro? Ele deu assistência pro Matheus, né? E falou que não é para pagar. Ele tinha falado alguns jogos que o Romero não tinha dado assistência. Que isso? 2 assistências. Ele não vai pagar nenhuma das 2. O Romero dá assistência, ele consegue dar 2 legítimas e o cara. O Romero correndo pra marcar, pra desarmar, dar o passe. E não vou pagar. Eu acho que ele deve estar pensando assim: nossa, gente, daqui a pouco é 10% do salário só de assistência. Mas tá ótimo. Qualquer coisa, dá uma vaquinha aí também. Nos ajuda também. R$1, cada um dá R$1, tá bom.